E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais uma parola dentro da série Jesus. Se ajeita na cadeira, prepara o seu café, o seu tererê e vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Eita, nós, meninos! Que bom que estamos de volta mais uma vez para mais uma parola inédita, de número 115, mais uma dentro do tema Jesus. Começamos essa parola fazendo um brinde, um tintim de tererê. Então, mais um brinde de tintim tererê. Não, aqui não é tererê, aqui é um chimarrão. Então, acho que você está sendo meio xenofóbico aqui, deixando o povo do Rio Grande do Sul de fora. Você que é gaúcho, nos ouve, nos assiste, perdoe. Até porque se você não perdoar, você não vai para o céu. Né? Perdoa, Tutu. Apesar do Tutu estar em Curitiba, mas está tudo bem. E nós sabemos aí o que acontece por aí. Ai, é nóis. Meninos, vamos falar um pouquinho nessa roda de parola, então. O tema aqui é o Verbo se fez carne. Então, nós estamos já falando a respeito de Jesus há algumas semanas. Falamos, então, da pré-existência de Cristo, né? Na semana passada, nós falamos o que a respeito mesmo? Não deu um branco aqui agora. Foi da genealogia. Genealogia. É isso aí, genealogia de Cristo. E nessa semana... Glória, a gente falou uns aleluia, umas coisas boas. Esse falou é terra misturado com glória. Terra. Foi isso mesmo. Semana passada foi isso. E nessa semana, então, vamos falar a respeito da encarnação do próprio Deus. Né? Afinal de contas, João aqui no seu evangelho vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está uma das grandes chaves da nossa fé. Né? Afinal de contas, nenhum outro Deus se fez carne e habitou entre os homens. E aqui está um dos grandes pilares, vamos dizer assim, da nossa fé. Né? Vamos discutir, então, um pouquinho sobre o porquê que Jesus precisou, por que Deus precisou se tornar carne na pessoa de Jesus. Vamos falar um pouquinho da concepção. Ixi, tem assunto pra caramba aqui. Mas vamos começar, então, da questão da concepção. Eu acho que vamos por ordem das coisas, né? Porque antes de nascer, ele teve que ser concebido, né? Então, falar da concepção aqui de Cristo de uma forma sobrenatural, o Wilson pode dar uma palhinha para a gente, assim, por que afinal de contas, Jesus não poderia ser concebido com uma semente humana? Will? Primeiro, eu quero estabelecer aqui um critério, Paulinho, do ponto de vista biológico, que antes de nascer, a pessoa tinha que ser concebida. Isso é muito importante para você, internauta, né, da década de 90, que nos ouve, né? Grande revelação que o nosso amado teve hoje. Não é verdade? Antes de você nascer, você tem que ser concebido. Você que faz parte de uma clínica de reprodução, aprenda conosco. Isso aí chama-se biologia sistemática. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, por que me desamparaste nesse momento, não? Biologia sistemática. Cite aí, Arthur, o nome de 3 dos seus principais biólogos sistemáticos. Mateus, João e Lucas. Ai, meu Deus do céu, depois dessa daí. Bom, vamos lá. A pergunta mesmo era? Como que é? Por que Jesus não pôde ser gerado a partir de semente humana?
Precisou ser uma concepção sobrenatural aqui. Bom, essa pergunta que o Arthur trouxe, algo bem interessante, trazendo um pouquinho de uma experiência que eu e minha esposa nós estamos vivendo, que é a respeito do tratamento de fertilização, né? E vendo um estudo recente, foi trazido algo bem interessante que toca essa questão de Jesus, né? Por quê? Quando há uma reprodução, estou falando de um aspecto humano, né? Você pega exatamente a semente do homem e você faz com que essa semente, ela dentro do óvulo da mulher, ela seja reproduzida, e aí tem que virar um embrião. E foi bem interessante quando nós começamos a fazer essa parte do tratamento, porque chegou um determinado momento que nós perguntamos ao médico: deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi gerado o óvulo, o esperma no óvulo da minha esposa. O que acontece agora? Né? Ele falou: agora eu tenho que pegar esse embrião e colocar no endométrio da sua esposa. Aí a gente ficou pensando: tá bom, mas e os outros embriões? Será que ali eu não tenho uma vida sendo gerada? E veja que interessante, eu posso pegar exatamente esse embrião e colocar em qualquer endométrio. Olha que interessante que eu vou fazer nessa analogia, que foi o estudo que foi feito. Se eu pegasse o embrião meu e da Carol e colocássemos no endométrio, né, no útero de uma outra mulher, geraria um filho. O que Deus ele fez? Deus ele não precisou utilizar do esperma humano, mas ele precisou de um endométrio de uma mulher. Algo mais interessante ainda, quando é gerado esse embrião dentro do corpo da mulher, não existe uma contaminação, e me entenda bem no que eu estou falando, não existe uma contaminação, porque o ambiente onde foi gerado, reproduzido Cristo, não há em aspecto algum uma reprodução, se eu posso dizer assim, uma transferência daquilo que é próprio da mulher. Porque ele só precisou do útero, ele só precisou daquele ambiente para que fosse gerado. Então ali, diferente de nós, que eu sei que o Paulinho ele pode discorrer isso de uma forma diferente, quando Davi ele diz assim: bom, eu fui gerado em pecado, e ali tem duas vertentes, uma vai dizer que ele está falando sobre a natureza pecaminosa, uma outra vertente vai dizer que na verdade a mãe de Davi tinha praticado adultério. Não importa. O ponto é, o homem ele foi gerado num ambiente quando o pecado ele foi concebido através de Adão e Eva, né? Eu gosto de uma fala de Luciano Subirá no seu livro A Graça Transformadora, que ele fala que o homem, inicialmente, ele era uma matriz reprodutora do caráter santificado do Pai. Só que com o pecado, ele se tornou uma matriz corrompida do pecado. Então, olha que interessante, né? Quando o homem ele nasce numa concepção de pecado. Por quê? Assim como o homem pecou, todos pecaram. Né? Não vamos entrar aqui numa questão mais polêmica sobre se a criança ela nasce pagã, não nasce pagã, não é esse o caso. Mas o fato é que Jesus ele não foi gerado na mesma forma como nós. Deus ele só precisou de uma incubadora, ele só precisou de uma matriz para que esse embrião celestial ele fosse colocado dentro de um endométrio dessa mulher. E olha que interessante, quando ele nasce, diz que ele nasce à nossa semelhança. Semelhança não diz respeito no aspecto de integralidade. É como se eu estivesse olhando no espelho. Aquilo que está refletindo no espelho não é o Wilson que está daquele lado, é um reflexo. Então, quando Jesus ele nasce, ele tem todos os atributos divinos. Né? Lá em Filipenses vai dizer que ele se esvaziou da sua deidade e ele se coloca numa posição de homem. Mas quando ele caminha, ele recebe o batismo nas águas e depois nós vemos o Espírito Santo descendo sobre ele.
nós vemos então a manifestação da glória de Deus nele, onde podemos dizer que Jesus ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus, porque nele habitava a plenitude, né? Então, acho isso muito interessante, a forma como Deus ele faz com que Jesus ele venha num aspecto legal, só que nele não há, de forma alguma, a natureza corrompida nossa. Depois do biólogo sistemático, dos biólogos sistemáticos do Arthur, né? Enfim, o Ilcinho colocou teólogo sistemático na história quando ele cita Jürgen Moltmann, 100% homem, 100% Deus. Mas olha só, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Como a presença do Espírito Santo é algo assim que vai marcando a história de Jesus desde a geração, né? Porque se a gente pega o relato da geração em Lucas, eu acho muito legal o relato de Lucas, porque eu fico imaginando a cena, né, do anjo Gabriel vindo a Maria, ali no capítulo 1, né, e diz que o anjo chega, aparece para Maria, salve a agraciada, e a Maria, em vez de sair correndo, né, quem é esse homem que invadiu minha casa? Diz que a Maria fica preocupada do porquê dessa saudação estranha. Aí o anjo, o que você está fazendo aqui? O anjo diz para ela, não, eu vim te dar um recado aqui, vai nascer um filho seu, e ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, porque ele vai ser do próprio Deus. E a Maria, mais uma vez, em vez de ficar apavorada, ela pergunta para o anjo com toda calma, mas como é que vai ser isso, se eu não tenho contato com homem algum? Né? E aí, entra, né, essa questão do envolvimento sobrenatural, proporcionado pelo Espírito Santo. Porque no verso 35 de Lucas 1, o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, a gente está acostumado a ver o Espírito Santo como elemento credenciador do ministério de Jesus, lá em Lucas 3, Mateus 3, né, quando Jesus está sendo batizado, abre-se o céu, né, desce uma pomba sobre Jesus, a voz do Senhor, esse é o meu filho amado, né, deem ouvidos para ele, né, o Espírito descendo sobre Jesus para credenciá-lo para o ministério, mas a história de Jesus com o credenciamento do Espírito já começa lá na geração. Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto de Lucas 1 é o fato de que o anjo ele vem falar com Maria, mas ele já solta uma fofocada acerca da própria Isabel, a parente da Maria, dizendo assim, a Isabel também vai ter um neném. Agora, o que tem a ver, né, a geração de João Batista, a gestação de João Batista, o filho de Isabel, parenta de Maria, com a gestação de Jesus? É justamente essa antagonia, a forma que seria a gestação de Maria e a forma que seria a gestação de Isabel. Isabel foi pelos meios naturais, né? Como tem crianças na sala, o Ilcinho não vai contar quais são os meios naturais, mas vocês já imaginam, né, quais são eles. Agora, é interessante esse registro que Lucas faz, e só Lucas faz esse registro, é interessante esse registro que Lucas faz de que o assunto Isabel entra no anúncio do nascimento de Jesus, da geração de Jesus, justamente para que fique registrada essa antagonia, né? João Batista, o maior profeta, o cara que viria preparar o caminho do Senhor, aquele sobre o qual estava uma unção, com uma unção de Elias, né? Então, olha o calibre desse sujeito, veio por meios naturais, né? Mas ele era uma preparação para aquele que é perfeito, para aquele que seria chamado Filho do Altíssimo, para aquele que seria chamado Filho de Deus, para aquele que seria gerado através desse poder sobrenatural quando descesse sobre Maria o Espírito Santo e ela fosse envolvida com o poder do Altíssimo, né? Então, essa visão antagônica é tremenda, né? Tem muita coisa nesse capítulo 1 de Lucas, mas dentre elas eu quero fazer 2 destaques, né? Eu acho que são assim destaques práticos. Primeiro,
A gente falou em algum outro momento acerca da necessidade de termos sobre nós, como igreja, uma unção similar à unção de João Batista. Né? Não é o fato de nós sermos comuns, não é o fato de nós sermos comuns que deve nos limitar na nossa dimensão ministerial. Olha, João Batista quem foi, sendo comum como era. Né? E segundo, o fato de Jesus ter sido quem foi, o Filho do Altíssimo, o Wilsinho já tocou, eu acho que isso é um assunto legal para a gente rolar para o segundo bloco, para aprofundar lá, mas Jesus sendo quem foi, né? Narrado por Paulo lá em Filipenses 2, aquele que se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, né? Não usurpou do fato de ser igual a Deus, escolheu a humanidade, e escolheu ser tão vulnerável quanto eu, enquanto esteve aqui na Terra. Né, despindo-se completamente da possibilidade de ser como um pai, né, para viver. Né, Paulinho, Oi? Lá em Hebreus ainda vai dizer que ele aprendeu sofrendo, né? E muitas pessoas ainda pegam esse texto e falam sobre o sofrimento em si, mas ali está falando que o fato dele ter saído da sua deidade, né, se posicionado entre nós, isso é um sofrimento, porque ele teve que aprender como o ser humano ele deve caminhar. Então veja como esse texto de Filipenses ele é tão maduro na nossa realidade. Né? Então Deus ele se esvazia, né? Vem até nós, e aí ele fala, bom, deixa eu ver como que o Paulinho caminha aqui, porque quando eu estava lá em cima, né, eu sou o Todo-Poderoso. E agora, como que é ser o homem? Né? Vamos ver como que é o perrengue. Né? O Isaías, né, no Isaías 53, no capítulo 53, ele fala, né, ele prenuncia o ministério de Jesus como um penoso trabalho, né? Não apenas a cruz, mas o ministério, né, de Jesus como um penoso trabalho. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Né? Então, de fato, as mazelas desse mundo, os sofrimentos, as vulnerabilidades, as dificuldades, as necessidades, Jesus veio experimentá-las na pele, né? Ele veio experimentá-las na carne. Por isso que o verbo se fez carne, conforme prenuncia João, no capítulo 1 do seu evangelho. O verbo se fez carne, né? Ou seja, aquilo que é divino, aquilo que é sobrenatural, se naturalizou. Né, tornou-se natural, tornou-se finito, tornou-se limitado, ao ponto de Pedro, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Pedro ele dizer que Jesus era homem como nós, mas fez o que fez porque era homem cheio do Espírito Santo. Sim, até é importante a gente falar dessa questão da concepção, porque quando o Wilsinho fala, né, da semente corruptível e da semente incorruptível, a questão da concepção de Cristo está diretamente ligado ao propósito dele. Então, se Jesus ele veio com o propósito de ser um sacrifício substitutivo, então o sacrifício ele precisava ser feito por um cordeiro perfeito. Né? A queda de Adão se dá antes da primeira reprodução dele. Ou seja, a partir do momento que Adão começa a se reproduzir, a natureza caída dele já era uma realidade. Então, todo mundo que nasceu depois de Adão já nasceu com uma natureza caída, vamos dizer assim. Né? Então, se a gente for pegar aqui essa semente, né, que gerou Jesus, precisaria ser incorruptível, ela precisava gerar a perfeição, eu começo a pensar como é que era Jesus na sua infância. Né? Porque a gente brinca, nós que já somos os pais aqui, Paulinho, não sei se você fala na sua igreja aí, mas aqui quando eu faço curso para homens e eu falo sobre paternidade, eu falo a seguinte coisa, a gente não precisa ensinar os nossos filhos a mentirem, porque já nasce isso neles. A gente não precisa ensinar os nossos filhos a serem egoístas, porque isso já é natural deles. Pelo contrário, nós precisamos ensinar os nossos filhos a compartilhar, a dizer menos eu e mais nós. Né? A gente precisa ensinar os nossos filhos que eles precisam dizer a verdade em todo o tempo. Aí eu fico pensando Jesus criança, uma vez que ele nasceu de semente incorruptível, ou seja,
a mentira não vinha nele, o egoísmo não estava nele, não existia nenhuma outra característica caída da natureza humana na criança Jesus. Eu fico tentando imaginar como é que seria Maria, tentando de alguma forma corrigir aquela criança. Porque certamente na infância inteira Maria não precisou nenhuma vez falar assim: Jesus, mentir é feio, tá? Não pode fazer isso. Jesus, não pode pegar o pão na mesa da tia, porque é errado isso. Jesus, você não pode Não pode comer bater no amiguinho. doce antes de almoçar. Hã? Não pode bater no amiguinho. Até porque, vamos lembrar, né? Vamos lembrar que quando Jesus ele se destaca, né, dos seus pais, Maria vai perguntar para ele assim: meu filho, onde você estava? E ele simplesmente dá uma resposta: estava na casa do meu pai. Tipo, né? Sabe aqueles snob do TikTok? Eu estava na casa do meu pai, né? E ali... Você imagina isso com 12 anos, né? Exatamente. Né? Então, eu fico tentando imaginar como é que seria a correção, então, de José e Maria sobre o Jesus criança, uma vez que ele não tinha a natureza caída nele. Isso aqui já dá uma margem para a gente imaginar por que ele precisaria nascer dessa forma. Né? Algumas coisas não precisaram ser feitas, mas ao mesmo tempo a palavra vai falar que Jesus, o menino, se fortalecia em estatura, em graça e em conhecimento da palavra. Né? Então, assim, quando você ia falar, Paulinho, perdão? Não. Então, ele crescia em estatura, em graça e em conhecimento da palavra. Ou seja, quando Jesus ele atingiu os seus 12 anos de idade, ele já atingiu uma maturidade que talvez nenhum de nós, talvez perto dos nossos 40 anos de idade, já tenhamos atingido. Né? Então, isso tem tudo a ver com a concepção de Cristo, mas isso está linkado ao propósito. Ele precisava ser gerado de uma semente perfeita, porque o sacrifício substitutivo precisava acontecer a partir de um cordeiro perfeito. Né? Então, só aqui... Só uma correção, eu não tenho 40, eu tenho 32. 32. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma pausa nesse primeiro bloco aqui, porque essa primeira parte da conversa foi muito boa, mas tem muito mais coisa para acontecer. Então, a gente espera você no próximo bloco. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também no YouTube. Já ativa a sinetinha, já assina o nosso canal para você ficar por dentro de todos os novos vídeos que a gente vai postando aqui. E também, para você que gosta em formato de podcast, também tem no Spotify, agora com novidade, porque agora o Spotify também tem imagem. Meninos, vocês precisam se comportar melhor, porque agora quem não via também está vendo lá no Spotify. Um grande abraço para vocês e até o segundo bloco. Tchau, tchau.